institutos federais como um todo, né, eles têm que pensar bastante a questão do território, sua localização. Então, a gente pensar o instituto, o território, a gente, lógico, vai sempre estar fazendo uma relação com a importância de se constituir um centro de memória. O centro de memória, então, ele pode ser um local que ajude a toda a comunidade do campus, por exemplo, a pensar a sua relação com a comunidade, não só com o município, mas como com a região como um todo. Então, a gente consegue, com isso, pensar historicamente, tanto o campus quanto a região, a sua comunidade, consegue fazer uma relação com todo o entorno, com a sociedade com quem a gente está dialogando, e aí essa é a importância na questão da extensão, né? E aí a gente, através disso, pode estar ajudando também os nossos alunos a perceberem a importância da comunidade onde ele está inserido, essa preservação, essa história que a gente tem, que é tão bonita, e principalmente com o Instituto Federal Fluminense, os centros de memória, eles têm uma importância muito grande em estar mostrando quanto essas localidades têm um referencial cultural, histórico e patrimonial riquíssimo. Estamos articulando uma exposição das fotografias realizadas dentro de uma disciplina de patrimônio e preservação, que é feita dentro do curso de arquitetura e urbanismo do IFE, do Campo Centro, onde os alunos fotografaram várias casas do período eclético, do início do século, que estão ainda em boa, vamos dizer assim, bem preservadas, e que a gente acha que deveriam continuar nessa preservação a fim de manter a memória da arquitetura eclética da cidade. E em parceria com o Museu de Campos, nós vamos fazer uma exposição que o Centro de Memória que está coordenando no Museu de Campos, aberta a toda a comunidade. Eu estou tentando resgatar essa história por meio de livros, porque na internet a gente acha muito pouco, nos livros também a gente acha muito pouco, mas mesmo assim a gente conseguiu resgatar um pouco dessa história. A gente até ficou sabendo de relatos de alguns autores que falavam que o Porto, na época, ele era tão importante que ele poderia ser considerado um dos que poderia acabar se equiparar com o do Rio de Janeiro, com o da Bahia, e isso acabou sendo importante. E a gente também tá segunda-feira, a gente vai nas escolas, na segunda e na terça, visitar escolas para falar, né, para as crianças, contar um pouco sobre a cultura de São João da Barra, e durante a semana a gente vai ter um stand na Feira de Ciência e Tecnologia para mostrar um pouco do nosso centro de memória. Aí também mais à frente a gente vai ter uma exposição de fotos no seminário de construção naval. A gente teve uma exposição, né, no Centro Cultural Luciano Bastos Borges, que é um reduto da cultura lá em Bom Jesus. A gente teve no mês de agosto, como é o mês da festa de agosto, muito tradicional na cidade, a gente teve uma sala para a exposição das nossas ações, dos nossos resultados. Agora, o programa Centro de Memória foi criado em 2012, né? Então a gente está no segundo ano, e apesar de ainda ser muito recente, a gente tem observado que as atividades têm crescido bastante, tem um potencial imenso, né? A gente vê que hoje a gente está com vários campi integrando, né, e montando seus centros de memória, percebendo a importância realmente dessa ação dentro da sua institucionalidade. A nossa proposta, ela é em certa medida afetiva e em certa medida ela tem um caráter científico. Afetiva porque é um espaço de resistência. Ali a gente segue um disco, né, uma frase que tem um significado muito forte para a gente, que ali é um espaço onde as pessoas têm a livre manifestação do pensamento. E os alunos do campus, eles tomaram conta desse espaço, tem um monte de coisas que acontecem ali, ensaios, jogam, né? Só não andar de skate ainda, porque tem a televisão lá para ser quebrada, umas câmeras também. Mas, e do ponto de vista científico, a gente trabalha com uma linha que é de memória social do trabalho. Até porque a gente quer dar um pouco uma quebrada no discurso oficial memorialístico de Quissamã. A nossa proposta é fazer um resgate da memória institucional, além de uma patrimonial. No momento, nós estamos fazendo uma coleta de material para podermos colocar num espaço que está sendo buscado dentro do Campo Centro, para poder nós criarmos um espaço físico para o Centro de Memória Nilo Peçanha,
com o Centro de Memória, a gente formou um grupo de pesquisa, né, que nasceu com a professora Fernanda, que é a nossa coordenadora, resgatando a memória institucional do IFE Campos Bom Jesus. Né? Ele nasceu, o IFE, na verdade o agrícola, ele tem mais de quase 40 anos de história. Mais de 40 anos de história. Né? Então, a gente tem esse projeto de resgate de memória institucional. Temos o projeto também Lugares de Memória, né, com o professor de Sociologia, o Eduardo, né, que trabalha alguns pontos importantes de Bom Jesus, como a Festa de Agosto, como o Cine Teatro Monte Líbano, né, dentre outros. E o meu projeto, particularmente, a gente vai estudar a memória a partir da passagem do rural para o urbano dentro do município de Bom Jesus, né, a partir da ótica dos seus personagens, das suas personagens. As ações do Centro de Memória de São João da Barra estão sendo pensadas no sentido da gente fazer o resgate da história do município, mais precisamente do século XVIII, quando o município tinha um porto por onde era escoada grande parte da produção de açúcar da região. E a ideia é resgatar essa história. A gente está fazendo uma pesquisa mais em cima dessa questão do audiovisual enquanto um instrumento, né, de registro de memória, um instrumento de expressão de memória, e tentando casar isso muito com a bandeira do software livre, para tentar mostrar que as ferramentas estão aí acessíveis para todos, para que todo mundo possa produzir, né, seu material. Basta ter buscar um pouco de conhecimento sobre como fazer. Dentro do programa, a gente entende que o Instituto ele tem seus referenciais localizados, né? Como eu já mencionei, tem Itapiruna, Bom Jesus, vários municípios onde os campos estão agregados. Mas a gente, ao mesmo tempo, percebe que o Instituto Federal Fluminense ele tem uma identidade maior, que é essa referência geográfica de estar dentro do estado do Rio de Janeiro, né? De ser um referencial fluminense. Informações das histórias São João da Barra, Bom Jesus e Samã, que vão chegar no consenso que quando vão ver, as histórias são bem interligadas umas com as outras. Assim como que Samã plantava cana, recolhia, e São João da Barra exportava através do porto, como o Murilo disse. E Bom Jesus com sua agricultura, que estavam falando como é que lá funciona até o campus dele.